Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Hoje vamos conversar sobre liderança feminina, dores e delícias. E para conversar com isso, a doutoranda e mestre em gestão de pessoas, doutoranda em administração e mestre em gestão de pessoas, Isis Passos Fontinelli. Meu Deus, que honra, que honra! Graças a Deus eu não morri antes desse encontro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Giovanni. Eu fico feliz, né, da gente estar aqui conversando sobre uma pauta tão importante, né, que traz esse papel de protagonismo para a mulher. E é uma satisfação enorme estar aqui contigo. E já vou abrir te perguntando, liderança ou empoderamento? Empoderamento já está gasto esse termo, as pessoas já conseguiram compreender, ou ainda tem muita coisa de poder para ser discutido, ou a liderança sempre existiu? Fala um pouco sobre isso. A gente pode colocar um lugar, assim, o empoderamento, ele é uma característica também da própria liderança, né? Não diria que está gasto, talvez também foi mal usado às vezes, a forma que não foi tão compreendido. Como se houvesse uma guerra, exatamente, né? Como se houvesse uma briga, exatamente. E tivesse um exército contra outro exército. Exatamente. O empoderamento, a gente tem que colocar ele naquele lugar de que... Aí a gente traz um contexto geral da própria mulher, né? Eu atendo várias líderes mulheres, eu mentoro várias líderes mulheres de empresas e a gente sempre consegue detectar ali algumas situações onde a mulher se auto-sabota, aquela coisa de realmente se colocar em segundo plano, porque a sociedade, de uma certa forma, a gente pode falar um pouquinho mais depois sobre isso, é uma sociedade ainda machista, então isso faz com que a mulher muitas vezes se coloque num segundo plano. E o empoderamento é exatamente falar assim, traga, né, a sua força interior, para que você também possa dar essa força para para as pessoas, para as mulheres que estão à sua volta. E a liderança, ela tem esse poder, né? Tem esse poder, esse lugar de poder. Mas não é um poder quando a gente fala assim, o chefe, a chefe, né? As pessoas têm muito essa coisa do líder, ligar o líder à questão de chefia, a um cargo. Quando, na verdade, a liderança é uma habilidade. É um lugar onde você se coloca. Você se coloca como líder na sua casa, né? Enquanto mãe, como tia, numa associação, numa igreja, enfim, num grupo de amigas. E aí tem esse papel de influenciar, né? De influenciar as pessoas. Então, tem uma ligação muito forte com esses dois termos. Acaba tendo uma ligação muito forte esses dois termos, né? Eu acho que a questão do empoderamento também, ela nasce de uma discussão, se eu estiver errado, você me corrige. Quando nós olhamos que quando vão ser estudadas as questões das minorias, final dos anos 70, começo dos anos 80, sim, né? Uhum. E as mulheres foram colocadas, isso eu passei minha adolescência toda para entender isso, só fui entender nos anos 2000. Sim. E as mulheres eram colocadas junto com negros, com índios, com os LGBT como minoria. Exatamente. Aí eu falava, mas espera aí, mas eu lembro em geografia de ver sobre a questão da demografia que tem mais mulheres do que homens. Em Goiânia chegou uma época, Goiânia é a nossa capital, onde nós estamos gravando aqui, né? Chegou uma época aqui, não sei se você se lembra, que tinha 7 mulheres, 7 para 3. Né? Teve uma época que muitas mulheres, né? Aqui, muito mais mulheres. Como elas seriam minoria? Minoria por causa do acesso ao poder. Exatamente. Né? É essa a questão. Exatamente. Então, os grupos, eles são minoritários, sociologicamente falando, em relação ao poder. Quer dizer, e se há uma grande quantidade de pouca gente exercendo poder, menor esse grupo é ainda, né? Exatamente. E a gente fala num lugar onde a mulher ainda está se colocando no mercado, né? Onde existem parâmetros ainda que trazem muitas vezes, eu até falo muito isso, né? As pessoas me perguntam, Isis, você, enquanto pessoa que em alguns momentos se colocou como líder, enfim, como quer lidar com isso? Não é fácil. Muita gente fala assim, há poucas mulheres no poder. Se a gente tirar hoje, assim, existem 17% dos CEOs são mulheres. E isso em 2017 era 8%.
Ou seja, é uma quantidade muito pequena. E se a gente for para grandes empresas... Isis, eu sou mais velho que você, eu me lembro quando era 4%. Não, grandes empresas, 250? Eu trabalhei no Bradesco e depois na Caixa Econômica Federal. Sim. Então, foi isso nos anos 80. Quando, na virada dos anos 80 para os anos 90, começou a ter a discussão sobre o qualidade total, você lembra? Lembro. E dentro de um aspecto da qualidade total, havia um estudo sobre liderança. Sim. Eu me lembro como se fosse hoje, era muito pequeno. Era 4%, 5% só. Só para você ter ideia, das startups, que hoje é o boom, né? Das 100 maiores startups hoje no Brasil, somente 3% ocupa esse cargo, de mulheres ocupa esse cargo. Então, de fato, ainda há um processo. Mas aí as pessoas vão falar, mas é porque a mulher tem outras responsabilidades. E por que hoje, que é dela, né? Pois é, aí hoje eu estava, antes de entrar aqui, eu estava olhando, né, algumas coisas na internet. E aí eu vi uma pesquisa do censo, que é do Datafolha, aliás, falando que uma grande parcela da população acha que a responsabilidade do cuidado dos filhos ainda é da mulher. Então aí você coloca aquele papel de que, que a gente fala na empresa, né, é aquela questão do meritocracia masculina e do filho é coisa de mulher. Então, se a mulher tem filho, então isso já dificulta um papel de líder e tudo mais. Mas aí eu pergunto, e a responsabilidade do homem enquanto pai, né? Hoje, aí nessa pesquisa, uma coisa bem interessante, as pessoas acima de 60 anos tem essa característica mais forte. E aí fizeram uma pesquisa com o pessoal mais novo, né, com 15, 16 até 13 anos, e eles já entendem o contrário, eles já entendem que a responsabilidade do filho é dos dois, igualmente, e também do trabalho, dos proventos, ou seja, é uma parceria, né, onde o casal ali, enfim, vão construir juntos aquilo e dar a oportunidade da mulher ser uma líder. E eu posso dizer assim, por experiência própria, na minha casa é assim, senão realmente dificulta. Quando você tem um papel onde você não como eu posso dizer, onde você é visto como uma mulher que não pode exercer um cargo de liderança e tal, que você não é visto isso pelo seu próprio companheiro, fica difícil. Eu tenho um companheiro que ele me apoia, assim, bastante. Então, a gente tem essa característica a gente brinca muito e fala, nós somos parceiros, e ele fala muito essa questão do machismo, que hoje, em cada 10 mulheres, 9 diz que sofrem machismo e 65% com muito mais frequentemente. E eu falo em cargo de liderança, isso é muito forte. Mas a gente percebe o quanto que isso acaba impactando a mulher, até mesmo na sua saúde mental dentro das empresas. E fazem com que muitas não tenham resiliência. A gente não pode colocar a culpa da mulher, que eu já vi muitas vezes as pessoas falando, mas elas não exercem cargo de liderança simplesmente porque não querem. Não é que elas não querem. Muitas querem, só que muitas se esbarram nesse processo de situações que vivem no dia a dia, na própria organização. Então, né? Então agora eu vou te cortar, mas dentro desse assunto, eu tô aqui te aplaudindo, tá? Você falou quantos anos, qual é a faixa etária que agora está mudando esse cenário? Me lembrou do Lulu Santos, né? Eu creio um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, né? Uma turminha que vem agora com a outra cabeça. Mas eu vou te falar, eu tô com 56, meu irmão tem 63, meu pai tem 92, meu cunhado, o cunhado da minha irmã, que é mais velha que eu, mas é mais nova das mulheres, ele tem 52 anos. E todos nós dividimos as tarefas de casa extremamente. Eu faço comida, eu faço café da manhã, eu faço almoço, faço janta, lavo roupa, limpo a casa. Por exemplo, eu e minha esposa somos sócios aqui, né, do nosso estabelecimento. Não sei se você a conheceu, Viviane, lá embaixo. Ela cuida do setor administrativo financeiro. Para ela vir, eu tenho uma filha, nosso filho tem uma atenção especial,
Então, ela deixa a menina pronta, a gente organiza, eu fico na casa, eu faço o almoço, termino de organizar ela para trazer, às vezes até tem que ajudar na maquiagem, e também, enquanto eu direciono meu escritório de advocacia, que eu faço ele home office, sim, a gestão empresarial do nosso negócio, e não me atrapalha absolutamente nada. Uma parceria. É, uma parceria. Mas eu já vim de um lar assim. Por isso que eu citei meu pai. Minha mãe faleceu, infelizmente, há 2 anos, né? E meu pai, com 92, ele tinha 90 anos, né? E eu sempre vi o meu pai nos dando banho, fazendo comida, lavando casa, sim, né? Sim. Apesar que nós somos homens, assim, bem goiano mesmo. Nós somos bem... Nós temos nosso machismo, temos a nossa posição. Sim, isso... E um respeito muito grande das mulheres conosco, que não as diminui. Sabe? Não sei, eu acho... Isso é uma construção, sabe, Giovanni? É uma construção. Hoje se fala muito nesse processo dentro de diversidade e inclusão dentro das organizações, mas isso tem que começar dentro de casa, né? Na educação. Dia desses eu vi um vídeo, o Cortella falando, achei muito legal, ele falando assim, gente, a diferença de machismo não é o feminismo, não tem nada a ver. O machismo é uma estrutura onde se coloca o homem superior. O feminismo é uma estrutura onde se fala que os dois precisam andar iguais. Eu acho que acho que o Cortella errou, então. O machismo é uma percepção de opressão. Exatamente, a opressão. Masculinidade é uma valorização do homem. Exatamente. Por exemplo, tanto é que eu defendo que o homem deixou de aprender a ser homem. Eu acho, e aí você me perdoa, desculpa, tem coisa que eu falo assim, olha, gente, eu sou uma pessoa que vive muito, tem muita experiência e tal, mas eu entendo que há uma crise de masculinidade, sim. E isso é uma provocação, porque assim... Um excesso de fragilização do homem, que eu duvido que a mulher, num contexto geral, ela não espera que o homem tenha um pouco mais de força, sem que essa força seja tóxica e sem que ela seja opressora. Isso. E eu falo assim, Giovanni, o machismo é ruim até para o próprio homem, sabe? A responsabilidade, o desgaste é ruim para ele. Então, assim, na verdade, assim, o que eu queria dizer em relação ao Cortella é que no final ele fala assim, eu todos os dias trabalho a questão do machismo, que é uma coisa que nós mulheres também temos. Eu não sei, não me recordo. Ele, inclusive, teve uma vez uma palestra aqui que eu tive muito gente boa, mas assim, ele coloca essa questão do machismo como algo que é prejudicial ao homem e à mulher, né? Então, nesse sentido, ele falando do feminismo, que muitas pessoas colocam de uma forma errônea hoje, né? Que a diferença tem o feminismo, que é a questão da mulher superior, e o feminismo, que são direitos conquistados pela mulher, né? Então, mas as pessoas acabam deturpando essa situação. E ele fala, eu sou um feminista, e meu esposo, ele fala muito isso. É a busca por direito, é nada mais do que isso, não é tentar colocar a mulher superior ao homem, não tem nada a ver esse parâmetro, essa dicotomia de um versus o outro. Então, nesse aprendizado constante de como o homem e a mulher estão hoje em sociedade, como eles convivem, como que isso pode ser inserido dentro das organizações, né? Como que isso pode ser validado dentro das organizações? Você vai responder isso no próximo bloco, porque eu preciso dar uma paradinha para ouvir aí os nossos patrocinadores e os apoiadores, e você não saia daí, que eu tenho certeza que você está doido para ouvir a opinião da nossa mestra em gestão de pessoas, doutoranda em administração, Isis Passo Fontinelli. Você permanece conosco, você está no lugar certo. Foram vários os dias em que o cuidado e o acolhimento foram minha responsabilidade. Agora eu tenho o Plano Casag Saúde, um programa da OAB Casag, que tem sempre um plano para cuidar de cada um. Com planos que me dão acesso aos melhores hospitais, planos mais baratos que os vendidos no balcão e atendimento exclusivo. Isso é advocacia cuidando da advocacia. De volta ao programa Controverso, nossa querida Isis Passos Fontinelli, falando um pouco sobre essa liderança feminina
Dores e delícias. Olha, o pessoal está querendo saber que hora que vai chegar as delícias, que só está tendo dores. Mas eu ainda vou falar um pouquinho de dor, para chegar na delícia, pode ser? Então eu vou começar a falar exatamente em relação de dor, porque você terminou o bloco passado explicando como é que as empresas e o ambiente corporativo, o mercado pode se organizar para receber essa líder mulher, né? Essa liderança feminina, de maneira equilibrada, não é afastando, ou seja, permitir que lidere não por ser mulher, mas por ter competência de liderar. E nós comentamos sim por alto que não é uma questão de quem manda, mas acho que é uma questão de quem conduz, né? Os processos de gestão hoje são liderança nesse aspecto. Não é assim, eu mando, mas para onde devemos ir, como vamos. Sim. Só que tem uma... Aí tem uma coisa que eu queria até pegar esse ponto que você falou para não perder. Então vai. Que tem uma pesquisa da Harvard Business Review que fala que essa liderança, né, da mulher, não colocando em questão genética, não tem nada a ver. Eu falo da construção que a sociedade trouxe para a mulher em termos de comunicação, flexibilidade, mais empatia e soft skills, hoje é uma grande vantagem para a liderança. Então, foi feita uma pesquisa pela Harvard Business Review que disse que a mulher ela corresponde a 17 das 19 características de um líder de hoje, de um líder que se espera hoje. Né? Mas é o que eu acredito, que não é que a mulher se adequa à sociedade. O que eu acho é que a sociedade, com esse impacto da mulher que se empoderou dos anos 90, o início da primeira década de 2000 e segunda década dos anos 2000, os últimos 30 anos, é que a sociedade se afeminou. Em parte, ela se tornou sabe, como o encontro de duas águas, onde uma água começa a contribuir intensamente. E não é à toa, Giovanni, que na pandemia as líderes que mais se destacaram foram as mulheres, por exatamente esse cuidado, essa empatia, essa coisa, o acolhimento que era nas fundamental. Organizações. Exatamente. E aí vamos falar um pouco sobre isso. Antes de nós passarmos sobre como é que o mercado se organiza para receber essa líder mulher e permitir que ela cresça, floresça, em benefício do mercado, em benefício do capitalismo, em benefício das empresas, né? Não é porque nós vamos dar uma oportunidade, sim. né? Antes disso, a gente precisa entender algo que ficou só comentado entre nós, mas a gente precisa mergulhar. É sobre a questão da dificuldade dessa mulher, que começa a sair de casa e tem uma resistência enorme por conta de uma série de obrigações. Sim. E ela tem que lidar com essa força, sendo que ser líder, ser empresária, ser uma CEO, presidir uma corporação, já traz muita frustração que qualquer líder, independente de gênero, muitas vezes é levado ao alcoolismo, ao consumo de drogas, a pessoa muitas vezes sai... Já é muito pesado emocionalmente. Você consegue abordar um pouco isso? Não, com certeza. Eu acho que assim, ela vem para isso com um peso a mais? Sim, acho que foi até um preparo no primeiro bloco, falando sobre essa estrutura da mulher na sociedade, porque quando a gente vai para a organização, eu trabalho com transformação cultural, tenho até um livro nessa área de gestão da cultura, na advocacia. Hoje eu trabalho também com empresas relacionadas a essa parte de cultura, e a gente percebe que isso é uma construção, e as organizações elas acabam absorvendo aquilo que a sociedade vive. Então, no contexto da organização, como que isso pode ser trabalhado? Então, eu tinha até falado também sobre esse processo de diversidade, de inclusão, porque às vezes você é diverso, mas você não é inclusivo. Você fala, eu vou colocar mais mulheres, vou colocar mais isso, aquilo outro, mas não tem a inclusão de fato. E o que seria esse fator inclusão? Uma mulher, quando está na organização, ela já vive ali também um retrato da sociedade dentro da organização com algumas atitudes, né? Aí por isso que eu falei um pouco sobre a questão do machismo, porque a gente traz isso para o contexto das organizações. Isso acaba também acelerando processos de problemas de saúde mental na mulher também, que muitas vezes já é cobrada da sociedade fora da organização, e na organização ela também acaba sendo cobrada e tendo algumas atitudes.
Existem, dentro das organizações, uns termos que a gente usa, uns termos bem esquisitos mesmo, que eu falo em inglês, mas assim, que traz esse contexto, que fala assim, das atitudes machistas. Numa sala de reunião, por exemplo, a mulher muitas vezes ela é interrompida sem que ela consiga terminar de falar, que se chama uma interrupting, que é um termo usado exatamente nos contextos das organizações, onde numa sala de reunião a mulher está ali falando e é toda hora interrompida. Não consegue, e isso é um processo que já vem de uma sociedade onde o homem tem o poder de fala, né? Então, existe um outro, que a gente chama de mansplain, que é exatamente quando a mulher fala, o homem ele fica ali o tempo todo dizendo como se ela não entendesse. Ele fala assim, mas não é isso, é isso. E fica assim, tratando a mulher como se fosse uma pessoa que não estivesse entendendo daquele assunto. E o bro-painting, ele é um termo que a gente usa assim, que a mulher ela está numa sala de reunião e ela fala, olha, eu tive uma ideia e fala essa ideia. E simplesmente, pelo interrupting, corta, né, a fala dela e lá pelas tantas, um homem se apropria daquela ideia que ela teve e aí todos da mesa dão crédito àquele homem. Então, são coisas que acontecem, isso são estudos, pesquisas relacionadas a esses termos dentro das organizações, tá? Esses termos, que são reprodução, tá? Por isso que eu falei, são termos esquisitos em inglês e tal, mas assim, fora da sociedade, fora da organização, são aqueles termos que a gente vê no dia a dia mesmo, numa conversa, num bate-papo num restaurante, na família, onde a mulher muitas vezes tem a sua voz abafada. Mas só que na organização toma um contexto maior, né? Porque a mulher ela vai se sentindo... Aí cresce aquela coisa que a gente fala da autossabotagem, né? Aquela coisa da síndrome de impostora. Pera lá, eu acho que E aí eu que mentoro várias líderes, muitas falam isso. Isis, é na sala de reunião que muitas vezes a gente sai assim, sabe, para baixo. E é nessa hora que às vezes a mulher, para se impor como qualquer líder, todo e qualquer líder que eu conheço, e a partir assim de quando eu tive que exercer algum cargo de liderança e comando, quando começa a temperatura da reunião se sublevar contra a autoridade, qualquer líder tem que imprimir força. Isso. Que é a força do seu poder de comando. Uhum. E eu nunca vi ninguém, já vi as pessoas reclamarem de mim. Mas eu mesmo já me peguei reclamando quando uma mulher age assim, e atacando não a autoridade e o poder que ela tinha, mas atacando o fato de ser mulher. E eu venho de uma família de mulheres muito fortes, de opiniões muito fortes, né? E como eu disse, não é à toa que todos nós ajudamos muito em casa, mas não é porque nós somos bonzinhos, não. Porque são mulheres que são extremamente positivas nesse aspecto, né? E você falou sobre mansplaining, né? Que é a explanação do homem e muitas vezes de contexto feminino. E eu me lembro, eu não sei se era piada, se era um filme de verdade, mas um homem explicando sobre a condição da mulher na menstruação dentro do ambiente de trabalho. Que chama a história do TPM e mania também, que se fala muito nas organizações, que a mulher, se ela se coloca num tom mais alto exatamente por essas interrupções, aí já fala, você tá com TPM, né? Já coloca a mulher nesse posicionamento para descredibilizar. Não, mas o engraçado desse negócio que eu assisti é que ele estava querendo explicar como é que as mulheres se sentiam, etc. E a mulher falou assim, mas espera que você vai entender o que eu vou te explicar. Mas agora me fala, como é que é esse peso a mais que essa mulher tem que enfrentar que um homem não tem? Como é que isso fica no interior dessa mulher em relação à autossabotagem, né? Você citou algo muito interessante, que foi a questão da síndrome da impostora. Síndrome da impostora. A síndrome da impostora. Exatamente. Você consegue ajudar as nossas colegas que estão assistindo e a nós homens também a entendermos melhor essa questão da síndrome da impostora? Por exemplo, você é uma grande palestrante. Vocês sabem quem é essa mulher? Deixa eu falar uma coisa para vocês.
Ela é especialista em transformação cultural organizacional e em desenvolvimento de pessoas. Ela é contratada por empresas para mudar a cultura corporativa. Ela é professora da FGV, USP e do IPOG. São uma das maiores instituições no nosso país voltada à discussão de administração de empresas. Sim. Ou seja, você é uma grande autoridade, você tem grandes conquistas dentro do ambiente não só corporativo, mas organizacional e também de representação de classe. De vez em quando vem a síndrome da impostora sobre você? Nossa, demais, demais. Mas é algo seu ou algo que o mundo te ataca? Tipo assim, você tá num lugar... O Karnal falava, né, que tinha uma pessoa que falava, cuidado, pra você não ficar vaidoso. Né? O Karnal fala que as pessoas, às vezes, têm um pouco a ver da inveja, né, do outro. Mas assim... O mundo, de uma certa forma, ele acaba cobrando mais, né? Então, a gente até fala, nas organizações, fala até desse processo de meritocracia masculina, que muitas vezes a mulher, mesmo sendo mais qualificada, o homem que acaba tendo uma promoção, mas naquele sentido de que muitas vezes a mulher, ela tenta se qualificar ao máximo, porque ela tem esse processo de síndrome de impostor, então ela precisa se provar, então ela o tempo todo está buscando algo para tentar aplacar essa dor que ela vive, que traz A sua autoridade, a sua formação, ela enche uma parede dessa tranquilamente. Você já recebeu um insulto fingindo ser elogio? Nossa, não esperava isso de você. Com certeza. Que fantástico, que maravilhoso. Com certeza. É um insulto. E que muitas vezes a pessoa acha que está fazendo um elogio, né? É um insulto, né? Muitas vezes. Eu, assim, aqui em Goiás, a minha terra, eu nasci aqui, depois fui morar no Nordeste, depois retornei para Goiás e hoje estou em São Paulo. E assim, quando eu retornei para Goiás, eu tive a felicidade de ter, enfim, eu sempre realmente, assim, eu posso me colocar num lugar, por isso que eu falo, não se deve cobrar tanto da mulher, porque a mulher tem esse processo, muitas vezes, de síndrome de impostora, esse lugar que tentam colocar ela em segundo plano. Todos nós temos, Isis. Tem. Mas, principalmente assim, quem está querendo, sabe, ser cada vez acima, subir um passo acima. Só que assim, Giovanni, tenta entender a situação. Há 50 anos, um pouco a mais, a mulher tinha que pedir autorização ainda para o pai ou para o marido para assinar a carteira de trabalho dela. Então, ela sempre tinha quem tinha voz sobre ela era o homem. Então, se a gente parar para pensar, é uma coisa recente, é muito recente. Isso ainda está no imaginário da população, ainda é uma construção. A mulher, ela foi votar há pouco tempo atrás também. O CPF feminino era o CPF do marido. Exatamente. Então, pra gente, a situação, ela ainda é mais, sabe, naquele sentido de, uau, nossa, onde que eu me coloco aqui? Será que eu mereço estar aqui? Então, essa síndrome de impostora, sim, acontece com o homem também, mas eu falo no lugar da mulher por todas essas questões. Por isso que no primeiro bloco a gente falou um pouquinho dessa questão social fora da organização, para compreender que dentro da organização isso acaba pesando muito também, né? E você, mulher jovem e bonita? O síndrome da impostora em relação a isso. Sim, da mulher jovem e bonita. Eu estudei pra caramba, fiz mestrado, todo doutorado e assim, muitas vezes, como eu falei, não dá para colocar culpa em muitas mulheres que acabam desistindo desse processo de não querer um cargo de liderança ou alguma coisa. Eu já vi muitas mulheres falando isso, porque diariamente a gente tem que ser resiliente. Diariamente. E isso, muitas vezes, Giovanni, cansa. Mas por que eu toquei nesse ponto de mulher jovem e bonita? Nós estamos tendo agora uma outra geração de líderes femininas. Sim. Porque até então eram mulheres mais velhas. Quando eu falo mais velhas, é no sentido etário, mulheres de 40, 45, 50 anos que tinham uma ascensão financeira ou uma ascensão de comando. Sim. Nós estamos tendo menina de 22, 21 anos que está tendo uma expressão. E outra coisa, muitas vezes as pessoas, tem muitas piadas a esse respeito, que eram mulheres que perdiam a sua feminilidade em razão da não tem nada a ver.
Por isso que eu fiz o comentário da mulher jovem e bonita em relação à síndrome impostora, porque nós temos hoje mulheres que são... Cara, o melhor exemplo para mim é a Anitta, essa cantora famosa que tem. Eu acho que ela é um grande exemplo, porque ela impôs que ela é uma tremenda empresária, né? Ela afastou os empresários dela, ela assumiu a carreira, desenvolveu e a carreira dela explodiu mundialmente, né? E ela é uma pessoa jovem, bonita, competente, fazendo algo que a sociedade reprime. E muito atacada. Extremamente atacada. Então, assim, não gosto do padrão cultural. Sim, sim. Mas eu tenho um respeito enorme por aquilo que ela produz. Aqui a gente está falando da Anitta empresária, né? Da Anitta empresária. E é esse lugar que muitas vezes a mulher ela acaba sendo alvo e atacada por essa situação. Muitas vezes esse lugar que ela vai se colocando. Porque ainda existe aquela situação de, nossa, como você mesmo colocou ainda há pouco, né? Quando a mulher às vezes se impõe, ela fala de uma forma mais incisiva. Que é próprio que se do coloca, cargo, né? Que se coloca exatamente. Mas aquilo ali já coloca a mulher como agressiva, ou tá com TPM, ou alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é que, sim, para se colocar, você colocou até uma situação aí em relação às vezes, comentários que são falados, que parecem elogios e não são. Eu aqui em Goiás assumi algumas posições, né? Eu tinha minha própria empresa na época para a gestão de escritórios de advocacia, assumi a presidência da Comissão de Inovação e Gestão, que foi uma comissão que eu mesmo fundei, e também coordenadora hoje de uma pós, que já está há 7 anos no mercado, né? Focada nessa questão de... Mais do que isso, foi você que criou essa pós, não foi? Eu criei. Então, não existia ela antes de você. Mas para tudo isso, Giovanni, eu tive que muitas vezes ter esse papel que às vezes as pessoas achavam assim, nossa, meio que pisar, botar o pé na porta e falar, olha, é isso, vamos fazer acontecer. Mas não é fácil, porque você acaba sendo muito alvo, né? Alvo de críticas, alvo disso. E de certa forma... A minha, assim, eu trabalhei bastante essa resiliência e é uma coisa que eu hoje eu trabalho bastante nas minhas mentoradas, né? Que é essa questão da autossabotagem, da síndrome de impostora, que não é que ela some, não é que eu estando numa posição melhor, como eu atendo várias mulheres hoje em uma posição muito boa, vez ou outra existe isso, vez ou outra tem aquela coisa de, nossa, será que eu mereço estar aqui? Né? Será que... enfim, passa milhões de coisas na cabeça de uma construção. Mas eu acredito que hoje, dentro das organizações, quando se fala de ESG, quando fala de diversidade e inclusão, tenta se construir, porque a organização, de uma certa forma, ela também é um parâmetro para a sociedade, assim como a sociedade é um parâmetro para a organização. Então, quando se fala muito isso dentro das organizações, eu acho que é um movimento que cresceu também, e a gente tem que separar as coisas, porque hoje as pessoas estão ali muito na base da política, às vezes, né? Nessa questão de polarização de tudo. Quando a gente está falando de assuntos que são relacionados às pessoas ali, em termos de uma construção da sociedade que vem evoluindo. Então, quando a gente fala de minorias que até pouco tempo sofriam, mulheres, negros, enfim, são minorias que realmente tiveram impacto e as pessoas precisam compreender que ainda existe esse processo, há uma construção. As organizações, elas têm um papel fundamental e importante nesse processo. Quanto mais mulheres no lugar de líderes, mais fala. E eu falo não só, aí a gente volta para a questão política também. Dia desses eu estava até escutando, uma pessoa falou para mim que até há uns anos atrás não tinha nem banheiro feminino no Senado, as mulheres tinham que descer. Então, assim, o papel da mulher na política, o papel da mulher na organização. E aí, quando você fala que o Brasil é o 5º país, maior número de violência contra as mulheres, que 205 mulheres são estupradas por dia no Brasil, você vê o quanto que isso, o papel da mulher ainda tem esse impacto. E isso, de uma certa forma, acaba fazendo com que essas organizações, como eu volto a falar,
têm um papel fundamental importante, tragam essas mulheres que possam dar uma estrutura mental também, porque é muito forte todos aqueles termos que eu falei aqui ainda há pouco, para se trabalhar essas mulheres, não desistir dessas mulheres que muitas vezes se colocam nesse lugar de autossabotagem, porque a organização só tende a crescer, porque com a liderança que a gente estava falando feminina hoje, e eu falo de diversidade como um todo, a organização, isso já é comprovado que as organizações, elas crescem economicamente, crescem ali dentro e também num termo global, social, enfim, do mercado também acaba crescendo. Então isso, o papel da liderança hoje é uma coisa que é muito forte no contexto geral de toda a sociedade. Agora eu acho que chegou a hora da gente tentar entender como você aconselha essas empresas que se interessam. Eu sou empresário também. Sim. Eu sou advogado, vivo da advocacia, mas eu também vivo de empresa. Então, o que você aconselha a essas empresas, que muitas vezes, inclusive, são lideradas por mulheres, né? Sim. E a ser um ambiente mais positivo para a liderança feminina, para que haja um sentido de igualdade, de oportunidades, de ser um ambiente mais acolhedor para essa mulher que quer tomar posição e assim por diante. O que você Giovani, pode nos trazer? Você acredita muito na educação, né? Muito, total. Você trabalha com isso. Posso fazer um comentário? Claro. Eu acredito, quando eu era garoto, eu comentei com você que eu já fui de movimentos, né, estudantis e até mesmo sindicais. Eu já tenho 30 anos, mais de 30 anos, uns 35 anos, que eu acredito na revolução pela formação do povo, com pela certeza. educação. É isso. Então, assim, eu acredito muito nisso. Ontem eu estava dando uma aula, que é uma oficina que a gente dá na FGV, que fala da lifelong learning, que é aprendizagem contínua. E eu acredito muito nesse processo da educação, que muitas vezes esses termos que as pessoas ficam aí compartilhando nas redes sociais, de forma, e sem números, sem dados, que hoje as organizações falam tanto, gente, tem um pensamento analítico, você tem a criticidade, seja criativo, isso se dá por meio da educação. E as organizações, elas precisam ter consciência disso, elas precisam trazer também essa aprendizagem contínua, essa educação para dentro das organizações. É por meio da educação que as pessoas abrem a mente, que as pessoas, elas passam a entender determinados termos, determinadas situações, e elas passam a ser críticas também. Então, trazer essa educação, né, para dentro das organizações é um processo que seja... geralmente, eu faço muito essa questão de cursos, oficinas, dentro das organizações, falando para os líderes no geral, tá? E também há a especificidade para a líder mulher, né, para ela compreender o processo pelo que ela passa, que é algo que muitas vezes ela está ali passando por uma situação e ela acha que aquilo ali é o fim do mundo para ela, quando na verdade várias outras passam. Então esse compartilhamento, educação e compartilhamento, essa base de apoio, ele é muito importante. Então eu falo da cultura do conhecimento, a cultura do aprendizado dentro da organização. A diversidade e inclusão nasce com a educação e com o aprendizado dentro das organizações. Então, as organizações precisam trazer mais informação, mais aprendizado, mais conhecimento, mais treinamento para que essas pessoas elas possam compreender o papel delas ali, compreender, e o homem tem um papel fundamental nesse processo. O homem precisa participar desses espaços também, para que ele possa também compreender a importância de todos esses termos aqui que eu falei, de como que ele impacta a vida daquela mulher que está ali dentro da organização, não só dentro da organização, mas dentro da sua casa também, para que a gente possa ter, de fato, consciência de como a gente pode fazer uma sociedade melhor, né? E isso vai fazer com que a organização também se construa melhor. Eu já vi você fazer muitas considerações positivas a meu respeito. E outras mulheres que eu já trouxe aqui também. Isso me fez uma reflexão agora pessoal. Minha empresa, basicamente eu trabalhava só com homens, né? Há muitos anos atrás.
Até que veio uma moça trabalhar conosco, ela tinha 19 anos. Hoje nós estamos há 16 anos juntos. Ela praticamente é patroa, né? E alguns anos atrás nós trabalhávamos só homens também dentro do setor de educação da minha empresa. Isso no escritório de advocacia. Quando eu montei a faculdade, nós também trabalhávamos só com homens. E minha esposa, a única mulher, né, que estava por aqui. O interessante é isso. Então, as duas únicas mulheres que tinham era a menina da área de limpeza e a esposa do Giovanni. Que me parece que são muito comuns esses lugares. Não, na minha empresa tem mulheres, sim. É a esposa de alguém ou filha, né, e alguém da área dos serviços gerais, que tem sua importância e seu valor, mas cadê o pessoal ocupando várias outras posições? Sim. Depois da pandemia, hoje nós estamos aqui de igual para igual. Nós estamos sendo gravados, por exemplo, a diretora do programa hoje é mulher, né, que está nos gravando. A nossa equipe de vendas, toda a estrutura de comando da equipe de vendas é liderado por uma mulher e o comando é feminino. O setor jurídico todo é essa menina que está comigo há 16 anos, mas ela é esposa de um sócio, só que ela é dona, né, bem patroa. Onde eu estou querendo chegar? Através do meu próprio exemplo. Que quando a gente se abriu para isso, nós percebemos que a mulher ela tinha muita dificuldade de vir para o embate. Muita. Uhum. E eu percebi isso, inclusive, na minha mulher. Aí o que acontecia? A gente lá em casa chegava e virava um leão lá dentro. Isso não podia ter sido assim, porque número tal, e a situação tal, porque você não falou na reunião. Não quis perturbar, e etc. E eu noto que é uma questão geracional, né? Isso ela foi demais. tolhida, por mais que a empresa é dela, né? Mas o que eu notei também é ela não foi preparada para isso. Enquanto eu fui preparado a vida inteira para mandar, para ser ouvido e tal. E a minha esposa também tem um temperamento forte. E o medo de ser grosseira. Hoje nós estamos... Hoje nós estamos... Desculpa, vou cortar. Me dá 3 minutos, tá? E abate de novo, ok? 3, 2, 1... Hoje, eu estou tentando entender essa construção com todas as minhas colegas de trabalho aqui, né? E eu entendo que a gente precisa trazer treinamento específico para essas mulheres, para que elas possam ter uma construção de como exprimir, sabe? Inclusive quando a contrariedade, né? Com certeza. E quando eu treinei e fiz mentoria em relação a homens, eu tive maior facilidade. Mas eu só fui entender isso quando eu senti isso dentro da minha própria casa. Minha mulher precisa ter os mesmos direitos que os meus outros colegas também tiveram de aprender a como estourar, a como impor. Por isso que é importante o papel que eu falo do homem nesse processo. E dentro das organizações, ali, eu diversas vezes converso com líderes que colocam exatamente isso. Isis, eu estava cheia de ideias, várias coisas. Quando eu entrei na sala, eu travei. Quando o CEO entrou, quando aquilo ali gera um impacto. Então, assim, como se trabalhar esse processo? Tanto é assim, hoje também a gente falando da quantidade de CEOs, de líderes, CEO mesmo é uma quantidade ainda pequena, né, nesse contexto todo de universo ainda muito masculino dentro das organizações. Então, muitas vezes a mulher tem que se colocar, a mulher líder, por ser hoje a minoria dentro das organizações, ela tem que se colocar numa reunião, muitas vezes onde ela está sozinha ali como mulher, às vezes ela está com uma colega e ela sempre busca essa rede de apoio. E eu tive situações de mulheres que falaram isso, eu estava numa sala sozinha, numa reunião, cheia de homem, e eu estava buscando uma mulher para estar ali comigo e falar assim, me dá força, pelo amor de Deus. A OAB está fazendo muito isso, não está? Grupos Que específicos de mulheres, isso, conselheiras, apoio. presidentes. Hoje, as organizações, elas precisam ter essa consciência do grupo de apoio. luzinha. Exatamente, que é o grupo de apoio.
porque só a mulher entende o que a outra mulher está falando. É aquele lugar de fala que a gente diz em relação às minorias, né? Tem muita gente falando por outras pessoas, por exemplo, muito homem falando pela mulher, muito branco falando pelo negro. Aí, não, a gente tem que dar espaço de fala para essas pessoas. Vamos conversar sobre isso, então, no próximo bloco? Sim. No próximo bloco, vamos falar, então, sobre essas redes de apoio, sobre o que essas mulheres podem fazer para sobre mentoria feminina. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. Foram vários os dias em que o cuidado e o acolhimento foram minha responsabilidade. Agora eu tenho o Plano CASAG Saúde, o programa da OAB CASAG, que tem sempre um plano para cuidar de cada um. Com planos que me dão acesso aos melhores hospitais, planos mais baratos que os vendidos no balcão e atendimento exclusivo. Isso é advocacia cuidando da advocacia. De volta ao programa Controverso, hoje conversando sobre liderança feminina, dores e delícias, com Isis Passos Fontinelli. Até agora só dores, né? Vamos começar. Eu falei algumas delícias também em relação à liderança feminina, quanto ela é importante. Mas espero que a gente melhore. Tem outras coisas. Que anime mais. Vamos falar sobre salário, vamos falar sobre condições. Que mandar é bom, né? Conduzir é bom. Ter uma ideia na cabeça, construir um projeto e ver ele realizado. Com certeza. É bom, porque você tem vários projetos realizados. É muito bom. Fala sobre a Fenalol. É muito bom. A Fenalol é uma feira jurídica, né? A maior feira jurídica da América Latina, que trabalha essa coisa de negócios jurídicos. Então, assim, hoje eu sou conselheira lá. Mas você trouxe um projeto de falar sobre inovação de gestão, né? Sim, sim. Começou contigo. E assim, aqui em Goiás, quando eu era presidente da Comissão de Inovação e Gestão, eu trouxe o congresso, né? Na época tinha o congresso, Rede de Negócios Jurídicos, acho que era a comissão mais movimentada aqui, que era uma coisa realmente... E foi, inclusive, ouvi isso uma vez de um homem falando: nossa, eu não esperava que você fosse tudo isso. É aquele insulto que a pessoa pensa que né? É um elogio. Quando você assumiu o cargo, pensava que provavelmente ia ser só aquele questão decorativa. E Giovanni, aí que está a questão. Eu nunca... para mim não era o cargo. Nunca foi o cargo. Para mim era fazer a diferença, era deixar era a sua legado. Disposição do que Exatamente. fazer. Né? Então acho que você isso faz total Aquilo, diferença. né? Quando as pessoas falam assim: Isis, como é que você liderava aquele grupo de pessoas? Que você sabe, na OAB você não tem renda, você não é um trabalho social. Então, assim, eu liderava um grupo de pessoas ali que ficava, às vezes, comigo até 11 horas da noite, planejando, meia-noite, planejando congresso, fazendo coisas. Porque é esse o papel do líder, né? Da influência, de passar para aquelas pessoas aquilo que vai fazer diferença na vida de tantas outras. Então, eu passava para eles o seguinte: olha só o tanto de coisa legal que a gente está levando para os advogados em Goiânia. E, quiçá, do Brasil, enfim, porque vinha muita gente de fora também para o Congresso. Então, a gente tinha eu dava para eles essa noção de grandeza em termos de como a gente podia fazer a diferença na vida das outras pessoas. E também a liberdade de falar para eles também quando não estava algo legal. Então, eu nunca fui de... não, tá tudo lindo. Não, gente, isso aqui hoje não tá legal. Então, eu tentei sempre mostrar minhas vulnerabilidades. E eu acho que isso é um outro ponto que eu queria destacar. Quando a gente fala de liderança feminina, se fala muito hoje em o líder precisa ser vulnerável também, mostrar que é um ser humano. Isso gera mais empatia, humaniza e traz mais confiança. E a confiança é a chave muito da liderança dentro de uma organização. Se você confia, você vai. Então, essa vulnerabilidade que muitas vezes eu colocava, que hoje se fala bastante, tanto o homem quanto a mulher, precisa ser vulnerável
para trazer esse contexto. Então, eu acho que era isso, essa vulnerabilidade, essa vontade de estar junto, de parceria, de não me colocar num cargo, mas numa posição onde nós estávamos juntos construindo algo. A gente tinha um projeto, a gente tinha algo que ia fazer a diferença na vida das pessoas. Então, acho que quando falam, Isis, qual era o segredo para os seus congressos darem tanto certo, nós fizemos 4 congressos. Hoje eu não estou mais à presidência da comissão, enfim, mas a gente conseguiu fazer 4 congressos com muito sucesso e de fato com uma equipe. O último congresso que eu participei, eu já não estava aqui, eu estava coordenando só, não estava mais como presidente de comissão, mas hoje, pela questão da demanda do meu trabalho, eu não teria como estar na frente disso. E era o que eu quis deixar um ato muito simbólico, que foi a entrada da equipe toda sendo homenageada ali na estreia do Congresso, todos numa passarela, digamos assim, entrando com os bonecos prateados e tudo, para dizer assim, as coisas se constroem assim, junto, sabe? Então o líder, ele não pode se colocar num papel maior, ele tem que se colocar num papel junto com as pessoas, impulsionando as pessoas. Então, acho que esse é o segredo para muita coisa, né? Na época, eu me lembro que desenvolver isso aí era um desafio muito grande para nós aqui em Goiás, porque, infelizmente, a realidade é que aqui a gente acabava copiando muito dos modelos que vinham de fora. Sim. E você teve o apoio de uma pessoa que é meu amigo pessoal e seu amigo pessoal, Rafael Lara Martins, sim, que era presidente da ESA, da Escola Superior de Advocacia, e Conselheiro Federal, né? E hoje é presidente da OAB, né? E eu me lembro que na época eu era diretor da ESA, junto com ele. E eu falei assim, rapaz, eu não te conhecia, né? Eu te conheci, foi lá. Eu falei assim, cara, você tá apostando muito nisso aí, né? Essa menina vai dar conta? Olha aí o insulto. Olha o insulto ali, do cara tá vendo? Nem sabia. E o Rafael falou para mim assim, Giovanni, que ela tá muito pronta. Sabe? Então, eu acho que ele foi mais elegante do que eu, mas é porque realmente eu não conhecia. Sim. Mas a minha questão não era por ser mulher, a minha questão era por ser Goiás. Sabe? Será que será que nós damos conta de montar isso assim? Sim, e olha, eu vou dizer, até hoje as pessoas, elas vêm falar comigo sobre isso, nos eventos que eu vou e tudo mais. Inclusive, eu vou participar do Congresso de Gestão Jurídica do Nordeste e um que vai ter em Brasília também. E sempre eles me ligam, assim, na FENALO, inclusive, junto com essa equipe, a gente foi nos estandes e tal, porque eu conheço muita gente para patrocínio. Então, assim, o legal que eu posso falar em relação a isso é que eu criei uma confiança muito grande nos patrocinadores. Quando falava, vai a Isis Fontinelli que vai organizar, vamos lá, vamos. Tinha meio que, modestamente, a chancela. Vamos ser sinceros, a gente sabe que chegou lá quando os patrocinadores topam de primeira, né? Então, assim, inclusive, eles vinham procurar. No terceiro congresso, alguns já falavam. Então, isso é muito legal. E o muito legal falar aqui também, Giovanni, que à frente da FENALO, a diretora da FENALO é uma mulher, a Maria Juliana. E aí ela também tem esse papel muito forte nessa construção desse processo todo aí. E hoje as pessoas vão atrás para poder, né? Você cria essa confiança pelo trabalho que você explica para o pessoal o que é a FENALO. Você já falou que é uma feira, mas explica para eles entenderem a dimensão e o que representou esse congresso de inovação de gestão. O escritório de advocacia até então era o advogado sentado esperando as coisas acontecerem. Sim, e sem planejamento. Giovanni, eu quando eu comecei esse processo aqui em Goiânia, na minha consultoria, tinha algo muito forte ainda lá em São Paulo, falando sobre isso, mas nas OABs de fato não tinha. Então, assim, eu fiz um projeto e levei para o Lúcio Flávio, que era o presidente na época, e foi muito legal, porque ele abraçou esse projeto e ele falou assim, ok, quando é que a gente começa isso? Então,
foi a partir desse processo que eu falei assim, eu vou fazer isso dar certo. Então, foi a partir disso que eu trouxe esse processo do congresso. E para desenhar esse congresso, eu precisava estar vendo o que estava acontecendo sobre isso nos outros mercados. E qual era a importância do congresso de gestão? Muito, porque isso ia fazer diferença na vida dos advogados, na construção, porque estavam só focados na técnica e eles passaram a ver que as soft skills, a gestão também era extremamente importante. E o que é soft skills? Soft skills é quando a gente fala de comportamento. A gente tem hard skills e soft skills. As hard skills são as técnicas. As soft skills são o comportamento. Então, quando você é criativo, quando você tem pensamento analítico, quando você tem motivação, é algo que te impulsiona. Então, às vezes você tem uma super técnica, mas você não sabe, de repente, se comunicar com o seu cliente, se comunicar com o juiz, com o promotor. E essa comunicação é a soft skills. E isso nem passava na cabeça das pessoas que queriam montar seus escritórios. Não passava. E aí, neste período, foi quando eu tive a ideia de vou lá ver se eu fui na LOA. Vou lá. Então, isso em 2015, não sei. Eu saí em 2016, 15, aliás, porque o congresso, a comissão foi a partir de 2016. Em 2015, 14, 15, eu já estava indo para a Fenaló, eu colocava a minha mochilinha nas costas e ia para São Paulo. É isso que eu falo, da questão da disposição e de enfrentar. Então, eu ia, colocava a mochilinha nas costas e vamos. E ficava lá, hospedada num hotel próximo. E foi isso que me oportunizou a ver como funcionava aquele evento e falar assim, poxa vida, como que eu posso fazer um evento tão legal? Claro, não vai ser nessa grandeza, mas em Goiás. E nessa oportunidade toda, eu conheci as pessoas da Fenaló. Elas adoraram essa minha vontade de fazer as coisas acontecerem e me convidaram para ser Agora conselheira. vamos colocar dentro do contexto do nosso programa, que é Liderança Feminina, Dores e Delícias. Aonde que entra a questão? Por exemplo, você acha que se fosse um homem seria mais fácil? Se fosse um homem, isso teria acontecido? Giovani. Ou o seu lado feminino, ele foi muito legal para poder fazer essa transformação? Giovani, foi difícil. Eu posso dizer que, por exemplo, quando eu fui abrir uma pós-graduação, quando eu criei essa pós-graduação, eu levei em alguns lugares, eu levei muito não. E você acha que o não é porque você era uma mulher tentando fazer algo que era novo ou algo que era novo por si só? Por exemplo, na mesma época surgiu um homem com o mesmo projeto e ele teve sucesso. Aí é ruim, aí é chato, hein? E inclusive até pessoas que estiveram nessa pós, eu tinha conversado e não tinha dado muita credibilidade. E ele na história hoje está fora do mercado? Tá fora desse... Só funcionou 1 ano, acho. E a minha pós está aí há 7 anos. A pós está 7 anos, eu conheço você tem 9 anos já. Né? Mas aí já faz bastante tempo. Trabalhando com gestão, com inovação. Com gestão. E aí eu venho trabalhando com gestão já há muito tempo, assim, em 2013 eu fiz a minha transição. Até 2012 eu estava no serviço público. Eu fiz uma pergunta que você não me respondeu. O fato de você ser mulher contribuiu para o êxito dessa proposta, dessa construção? Não, eu acho que foi o fato de ser incisiva, determinante. Tem mais a ver com a sua personalidade do que com a sua feminilidade. Isso, eu acho que a feminilidade muitas vezes foi até empecilho, assim. Eu ouvi muita coisa, eu tive muitas barreiras por ser mulher. Dentro desse contexto nosso, nós tínhamos conversado sobre essa questão de você... Hoje você já é uma mulher madura, está casada, uma carreira já sedimentada. Mas quando há 9 anos atrás, você era uma menina, né? Quando eu falei assim, olha, tinha um pouco a ver com isso. Não era uma questão de ser mulher, sim. Goiás, pessoal muito novo e tal. Esse fato da mulher nova... Ainda é mais difícil. Só para você ter ideia, quando eu comecei a minha consultoria... Às vezes eu levava o meu marido e ele não abria a boca, ele não falava nada. Só que ao final o pessoal ia dar parabéns para ele. Juro, já aconteceu isso. Já ouvi falar isso demais. Ele fala isso. Já ouvi falar isso demais. Ele foi porque meu esposo, ele é autoridade nessa área de gestão também, só que na área de shoppings, outlets e tudo. Só que assim, um dia eu levei ele, porque assim, era um grande escritório aqui em Goiânia, e eu falei assim, vamos comigo, você vai ficar... Ele ficou passando mexendo no computador para passar os slides, nem fala mais slide, né? Enfim... e aí ele ficou lá acompanhando, ele nem abriu a boca praticamente.
E aí, no final, assim, eles falaram, foram lá e tal, parabéns, e foram lá falar com ele. E ele, não, mas isso aqui, quem é minha esposa e tal. Então, assim, foi um exemplo, assim, que eu tive de como esse processo foi difícil. Sim, eu tive muitos processos em escritórios e tudo mais, eu acho que a facilidade para homem nesse contexto era mais fácil, assim. O que você fez, então, para vencer esse sentimento do impostor, da impostora? Como é que você fez para você poder manter o carão? Mas você vai responder isso no próximo bloco. Com certeza. Permanece conosco, você está no lugar certo. Programa Controverso, bloco final. Não! Tava bom demais, Isis. Aqui a conversa flui, Giovanni. Enfim, Giovanni é um amigo também. A gente, se deixar aqui, a gente vai ficar falando horas, né, Giovanni? Muito assunto. Isis, nós terminamos o outro bloco, onde você contou muito da sua experiência, do que você enfrentou. Você teve no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sul, né, no Sudeste, aliás, e sempre com projetos ousados, e muitas das vezes você foi confrontada por coisas que não deveriam ser, né? Você nunca foi testada pela sua ausência de conhecimento, né? Você nunca foi testada a ausência de recursos, mas sim pela feminilidade ou idade. Você ia falar para a gente, ensinar aqui para nós como vencer, né, esse antagonismo e não permitir que a síndrome da impostura venha dizendo que você não vai dar conta, ou ainda mesmo aqueles ataques à autoestima e assim por diante. A palavra é sua. Olha, é o que eu falo muito para as minhas mentoradas. Tem várias coisas que disparam esses gatilhos, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente se autoconhecer. Então, conhecer os nossos pontos fortes, os pontos que a gente precisa estar melhorando. E muitas vezes, eu nunca falo ponto fraco, por isso eu falo pontos de melhoria. Mas sim, aqueles pontos fortes é aquele que você precisa dar mais, se colocar melhor. Então, assim, e resiliência. Então, aquilo que você tem de melhor. Então, para mim, assim, eu consegui identificar a comunicação que eu tenho de melhor. Você explica a resiliência para quem não está ambientado com... Claro, claro. A resiliência é um termo na ciência onde você... É um estado, né, da coisa onde algo aconteceu e danificou aquilo ali, mas ele volta ao seu estado novamente normal. É como se fosse um elástico onde volta aquele estado de antes. Então, a resiliência, ela traz esse lado assim, onde você volta ao seu estado normal. E a antifragilidade é aquele estado onde você, com um baque que você leva, você volta até muito mais forte. Garota, você não vai quebrar. Bota quente, vai pra cima. É mais ou menos isso? Exatamente. Então, eu costumo falar exatamente isso. Sim, olha, quando uma mentorada me fala assim, Isis, eu estava segura. Porém, numa dada situação, o gatilho me disparou e aquilo me destabilizou. E eu falo assim, olha, não se puna por isso. Porque não tem como a gente tirar as nossas dores, experiências, os nossos gatilhos, mas tem como a gente saber controlar isso, a gente tentar controlar essa dor. Quando a gente se autoconhece, a gente consegue desenvolver isso melhor, porque eu sei quando vem o gatilho, eu reconheço esse gatilho e falo, opa, pera lá, isso aqui está me gerando um desconforto, mas eu não vou deixar que me derrube. Então você tem essa consciência, que mais uma vez a gente fala da questão do aprendizado. Assim como a gente tem que aprender várias coisas, a gente tem que aprender a gente também. A história da arte da guerra, né? A gente precisa, aí eu trago para o contexto do ser humano, a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa saber exatamente quais são os pontos que nos fragilizam. E a partir disso, muitas vezes, você só precisa esperar um tempo, se refazer. Isso aconteceu muitas vezes comigo, de algo me baquear, e eu não me punir por isso, porque eu não tô legal, que eu não tô bem, mas a refletir sobre aquilo ali e no outro dia voltar mais forte, que é a antifragilidade. E não é aquela coisa, positividade tóxica que as pessoas falam. Seja forte, você tem que ser isso, aquilo, outro.
porque muitas vezes, de fato... Não, eu quero chorar, eu quero sofrer. Exatamente. Às vezes uma mentorada fala isso para mim, eu não tô bem. Chora, reflita, tudo o que aconteceu e amanhã é um novo dia. Come a barra de chocolate, enfia o pé na jaca e toma o sorvete. Exatamente. Vai assistir um filme triste. Exatamente. Só você conhece as suas dores, né? Então, eu falo até aquela história do mimimi, é uma coisa assim que eu acho que é anti-empatia. Porque só, sabe... uma agressão, uma questão do mimimi, exatamente. Cada um sabe a sua dor, né? O que vivenciou. Então, assim, a gente tem que respeitar. A minha experiência não é a sua experiência, a tua vivência não é a minha vivência. A minha história foi construída de um jeito, a sua foi construída do outro. Então, eu não tenho muitas vezes o que eu posso gerar, que a gente fala da empatia, que não é eu ser simpática, a empatia eu não consigo me colocar no seu lugar, eu jamais vou me conseguir colocar no seu lugar, Giovana. Mas eu posso te ouvir, eu posso te compreender, eu posso te entender. E esse é um ato de empatia, é o olhar, é falar, estou aqui, eu estou te vendo, estou te olhando. Então, muitas vezes, nesse processo da empatia, a gente também tem que ter essa empatia pela gente. Eu estou aqui, eu estou me vendo, eu sei que isso me feriu, mas eu vou me fazer mais forte. Mas no meu tempo, não é no tempo que a sociedade está me impondo, que fulano está me impondo, que você tem que ser forte. É no meu tempo. E é a partir desse contexto que você, de fato, naturalmente vai criando uma força própria. E eu me construí assim, nessa força. Então, as coisas que aconteciam, às vezes, que me baqueavam, eu parava, refletia, às vezes... ficava, chorava, estressava, mas no outro dia eu falava, não, pera lá, eu tenho a opção de ficar nisso aqui, mas eu tenho a opção, Isis, de ir para frente. E acho que é isso que foi me impulsionando e me dando força e coragem, e hoje até mesmo de ouvir certas coisas e isso não me abalar. Isis, que maravilha! Olha, eu preparei muito mais coisas para a gente explorar aqui, mas vamos ter que chamar você de novo, tá? Se você estiver em São Paulo, de repente a gente faz aí uma videoconferência. Pois é. Mas eu queria encerrar, eu tenho 2 minutinhos só. Na verdade, nem tenho, vou ter que cortar alguma coisa aí. Mas eu queria que você encerrasse, concluísse esse bate-papo nosso, conversando com 3 pessoas que eu gosto demais. Sabe quem são elas? Diga. Eu queria que você conversasse, tem bem rapidinho, um toque direto, objetivo e claro, para essa nossa colega que está assistindo. Ela já é uma mulher madura. É uma mulher que talvez esteja perto da aposentadoria, ou ela foi descobrir-se como uma mulher capaz um pouco mais tarde. Eu não sei quantos anos essa mulher tem, sabe? Mas ela sente que o tempo já passou. Não sei que idade ela tem, mas ela sente que o tempo já passou. Queria que você conversasse desse algo para ela. Eu queria também que você conversasse com uma outra pessoa. É aquela mulher que está com o escudo numa mão, a espada na outra. Essa mulher, ela está numa certa maturidade, já não é uma menina mais, já não é uma garota mais, ela já é uma mulher, mas ela já não é aquela que chegou no ponto ainda e ela está enfrentando. E um pouco cansada, se sentindo meio sozinha. Queria que você falasse alguma coisa para ela. E a outra pessoa que eu queria que você conversasse no final do nosso programa é com uma menina, uma garota aí. Essa eu sei, ela tem aí 16 anos mais ou menos, entendeu? Ela de 16 até 19, 20 anos. E ela tá olhando para a vida e sabe como quem espera no pula-corda, a hora de entrar e poder também acontecer. Isis, câmera é sua, conversa com essas pessoas. Bom, então eu quero começar, com a mulher que acha que o tempo já passou. O tempo não passou não, minha querida. O tempo está aí para que você possa construir e ir atrás dos seus sonhos. Então esse é o momento de você arregaçar as mangas, enfrentar aí de fato os gatilhos, buscar uma rede de apoio e estar aí de fato construindo sempre. E para você, mulher que está aí na luta, que está nesse processo aí no meio dessas batalhas, vão ter momentos que realmente deixam a gente um pouco assim desestabilizado.
Mas são momentos. Pensa que você é uma mulher muito forte, e que você pode vencer isso, e que você pode conseguir levar o seu sonho adiante. Essa força que você tem aí, com certeza, vai fazer com que você cresça. E a essa mulher que está começando, bom, o mundo está aí, cheio de oportunidades, procure, de fato, saber o que você quer, se autoconhecer, trabalhar melhor, aí eu falo para as três, a questão da gestão emocional, para que você se fortaleça, porque é um mundo ainda cheio de desafios, cheios de preconceitos, mas que isso não vai nos derrubar, tá? Isso aí vai nos fortalecer, para que a gente possa crescer cada vez mais, porque é vocês, mulheres, que vão fazer a diferença no mundo que está precisando bastante. E você permanece conosco, você está no lugar certo.